Olá, sejam bem-vindos, muito prazer. Estamos iniciando aqui na TV Capital, canal 9.1, o programa No Ar, com Márcio Aurélio e Roberto Barros. Desejar a você uma semana abençoada, nesse início de semana, agradecer a você que acompanha o nosso trabalho. Estamos recentes, né? Por isso que eu tenho mais um pedido a fazer aos senhores e às senhoras. Divulguem o programa No Ar todos os dias de meio-dia a meio-dia e meia, com reprise às 20 horas e 30 minutos. Faça o seguinte, diga para o seu vizinho, diga para a sua vizinha, para os seus amigos de trabalho, para acompanhar o programa No Ar. Aqui a gente fala dos bastidores da notícia. E olha, é importante, hein? É importante demais você acompanhar os bastidores da notícia. Afinal de contas, é aí que você passa a entender melhor. Robertinho, vamos. Seguinte, esse fim de semana, o Pirambu, para policial, parece que não está bem. O policial, esse fim de semana, não sei o nome, não sei se você sabe. Sei, mas é bom evitar. Evitar, você sabe, né? Porque pelo nome, Mas é o quê? pelo Soldado, batalhão, cabo? Soldado. Certo. Soldado. Isso aí eu posso falar, né? Porque Pronto. tem tantos aí, dá para falar. O soldado da Polícia Militar do Ceará. Saiu de casa, né? Alguns estão considerados como expulsão após ameaças. O que é que você tem de detalhes sobre essa notícia? É o seguinte, Márcio, o que aconteceu foi o seguinte, o policial, que é um soldado da Polícia Militar, ele foi avisado pela inteligência da polícia que ele estaria prestes a sofrer um atentado lá no Pirambu. Ele era conhecido na região, o pessoal sabia que ele era policial e existia informações da inteligência da polícia que ele seria alvo do Comando Vermelho, que a gente sabe que é a facção criminosa que domina aquela região, né, que tem muita força naquela região. E ele fala-se, a inteligência diz que ele seria um alvo próximo. E aí o que aconteceu na sexta-feira à noite? Muitas viaturas foram até o local para ele conseguir realizar a mudança. É isso mesmo que você esse vídeo, inclusive, viralizou, né? Exato. Esse vídeo viralizou de policiais, de viaturas numa rua estreita, dando o que o texto dizia, segurança para que um colega de farda pudesse fazer a mudança. Mas ali é o Estado sendo expulso, né, Roberto? Exato, Márcio. Você já falou várias vezes isso aqui no programa, né? Que é a falência, né? Você até citou, a gente até citou quando a gente estava falando da questão da segurança pública a primeira vez, aqui no programa, você falou até policial expulso, né? Por facções de suas casas. Esse é mais um caso, na minha visão, até uma expulsão, mas veio com a antecedência de um possível crime, né? Pelo menos a inteligência da polícia entendia assim, que ele corria risco de vida e que o ideal era ele ter que se mudar. Em vez de mudar o Pirambu, né, de mudar a situação do Pirambu, o Estado agir mais forte naquela região, não, quem se muda é o Estado, né? Quem se muda é o policial, né? Então, isso aí é o que aconteceu, o fato. O policial teve que se mudar porque não tinha mais segurança. E hoje em dia a gente sabe, o policial que mora nas regiões dominadas pelo tráfico, ele tem que se esconder, né? Ele não tem que... Muitas pessoas não podem saber que ele é policial, né? Isso aí é algo que muita gente pensava só existia no Rio de Janeiro. Hoje em dia, aqui no estado do Ceará, isso é muito comum, né? Em regiões dominadas pelo tráfico, a gente sabe que policiais não ganham salários bons para morar em regiões que não têm esse domínio, né? E acaba que o cara tem que morar e quando mora ele tem que esconder, né? Ele dificilmente sai, ou se sai, não é o recomendado pelos próprios policiais a sair com a farda, com algo que identifique, né? Então, infelizmente a gente chegou nesse ponto, viu, Márcio? É a falência do Estado como um órgão de possível defesa da população e dos seus servidores, né? Querendo ou não, o policial militar é um servidor do Estado, né? Então, é uma falência total. Infelizmente, a segurança chegou nesse ponto aqui no estado do Ceará, onde não é
o Estado que vai mudar aquele bairro dominado pela facção. É o Estado que se muda pelo poder da facção. Né? Olha, em relação ao policial, ao subtenente, né? Ricardo, não é isso? Ricardo. Ricardo Silveira, nome dele, Ricardo Silveira Filho. Filho era neto, alguma coisa assim. As investigações, elas apontaram que ele teria sido, o que é um termo bem comum no crime, que é decretado pelo Comando Vermelho mesmo, que é a facção atuante na área. E o detalhe é que, segundo o que se apurou até agora, a morte dele foi devido a uma suposta ligação dele, Ricardo, com um policial que é acusado pela própria polícia, pelo Ministério Público, de fazer parte de uma milícia que andou matando pessoas ligadas à facção lá naquela região, né? E também com práticas de extorsão. Então, é alguma coisa Negão, o apelido dele. Eu não estou falhando agora a memória. E isso saiu na imprensa, saiu em tudo, que a relação da morte dele tem a ver com isso. Né? Somente um até agora foi preso. Exato. Somente um. E a ordem tinha vindo direto do Rio de Janeiro. Exato, Márcio. Exato. As informações que a gente tem por enquanto são essas, não ainda falta detalhes, né? De acordo com ele, o subtenente era amigo desse cara, era amigo desse sujeito, mas ainda não temos todos os detalhes do ocorrido. E esperar a investigação, né? E esperar também a prisão, porque pelo que se fala, na hora da morte do subtenente, foi todo um esquema preparado, além de um carro, outros 5 pessoas, além dessa pessoa que foi presa como a guia do carro, quem estava dirigindo o carro, outras 5 também teriam envolvidos, mas essas 5, até então, não foram presas. Nem se estão na cidade ou no estado, né, exatamente. As relações elas são feitas com muita gente de fora, dificilmente, e eles têm dinheiro para isso, né? Dificilmente eles estão aqui no estado. Eu tendo a achar, inclusive, que eles, como você disse, eles já deram fuga, né? Porque se foi algo planejado lá do Rio de Janeiro, como as investigações apontam pela facção criminosa carioca, eles já deram fuga, na minha visão, eles já devem ter fugido. No momento que fizeram o crime, já devem ter partido em fuga, provavelmente até para o Rio de Janeiro ou para outro estado onde o Comando Vermelho tem a força. Né? Ok, Roberto. Então, vamos ficar de olho, tá certo? Ok, é isso aí. Em relação a essa notícia, é isso que a gente pode trazer, viu, Márcio? Não temos mais nenhum detalhe e esperar que o Estado também resolva a situação desse policial, né? Porque ele tem um prejuízo, ele tem uma casa lá, policial que eu digo, policial que teve que sair de lá. Teve uma casa, só pôde tirar seus móveis, suas coisas. E aí, como vai ficar? Como o Estado vai prestar auxílio a esse policial? Eu fico preocupado em relação a isso. Esse soldado da polícia, ainda é soldado, um cara que não tem uma graduação, uma graduação maior, não tem um salário melhor. Então, infelizmente, a gente tem que ver como o Estado vai tratar isso. Até agora, nenhuma nota, nem do comando da polícia, nem da Secretaria de Segurança Pública, muito menos do governador, em relação a esse caso. Viu, Márcio? Ok, Roberto, vamos mudar a prosa, tá certo? Vamos mudar a prosa. Bom, o jornal Folha de São Paulo, que é uma das maiores referências da imprensa desse país, trouxe esse fim de semana uma matéria que coloca 2 ex-deputados, 2 políticos cearenses de novo no foco quando o assunto é corrupção. A matéria trata da eleição do MDB, na época era PMDB, da liderança da Câmara dos Deputados. Ela envolve o futuro presidente da Câmara, Hugo Mota, que hoje está no Republicanos, e o ex-presidente, o Cunha. Eduardo Cunha. Isso, o Eduardo Cunha. O que é que acontece? O Eduardo Cunha, ele quis fazer uma delação premiada. E essa delação, ela não foi aceita. Na época pela Lava Jato. Isso, exatamente. Ele foi preso muito tempo, queria fazer um velho acordo. O que é que acontece? Não foi aceita. Só que agora começam a surgir trechos
do que poderia ter sido uma delação. Como Hugo Mota é o futuro presidente da Câmara, hoje pertence aos republicanos, aí essas histórias ganharam evidência. O que é que o Cunha disse? Que para eleger o Hugo Mota, que inclusive não foi eleito, ele perdeu a eleição interna dos deputados para o Pisciani, do MDB do Rio de Janeiro, o Cunha disse que pediu 3 milhões de reais ao Joerle Batista, da JBL. JBS, né? JBL é as caixinhas. É as caixas. Acho que é porque eu ouvi muito esse fim de semana. Da JBS. 3 milhões. E dividiu com 6 deputados. E desses 6 deputados, 2 eram cearenses. Exato. Aníbal Gomes e Vitor Valim. Vitor Valim e Aníbal Gomes. Aníbal já faz mais tempo que está aposentado da política, né? Pelo menos partidária. Não sei se age nos bastidores. O presidente da Assembleia hoje, que vai assumir agora em fevereiro, que foi eleito, acho que é sobrinho dele. É sobrinho dele, né? Enfim, tem membros da família ainda presentes na política, agora ele mesmo não tem mais cargos. E o Valim estava até dia 31 de dezembro passado na prefeitura da cidade de Caucaia. Então, Roberto, mais políticos cearenses, mais supostos envolvimentos com suborno, a política cearense não sai do foco. Eu ia falar isso, a gente não sai do foco das investigações, né, das situações. E aí a gente vê o Eduardo Cunha, que era uma figura altamente poderosa, né, a gente sabe disso, muito articulada, envolvendo... A história, na verdade, surge, viu, Márcio, exatamente porque envolve o próximo presidente da Câmara dos Deputados. Isso, porque Valim, a nível nacional, Valim e Aníbal não estão no foco, né? Exato. Aí, Valim saiu da prefeitura de Caucaia sem se candidatar à reeleição, e o Aníbal, eu acho que em termos de mandato, aposentado, né? Exato. Os dois não agregam muito, assim, noticiariamente falando, né? Mas o que chamou a atenção é para o seu futuro presidente da Câmara dos Deputados, mas pelo futuro que eu falo, porque é o que todos os planejados, né? Os que contam votos... Praticamente vai ser candidato único, Roberto. Já trato. Vai ter outros porque candidatos. Porque o candidato não, vai ter, mas é para poder marcar território. Exato. Porque ele mesmo é o candidato da situação e da oposição. Exato. Então, né? A gente vai ter... Os outros talvez sejam candidatos independentes, né? Isso mesmo. Não é isso? É isso mesmo. Então, teve esse detalhe aí dessa situação, Márcio, envolvendo o Vitor Valim e o Aníbal Gomes e o futuro presidente da Câmara dos Deputados. Roberto, eu queria mudar a prosa. Vamos lá. Bater um papo sobre a política cearense com âmbito nacional. Como assim, Márcio? Explicar. A revista Veja, na sua edição desse fim de semana, a edição online, ela trouxe uma matéria até boa, enaltecendo o ministro e senador Camilo Santana. Eu já disse, você me conhece, Roberto, a gente faz programa juntos, que os políticos cearenses e parte da imprensa do Ceará... Acho que é o centro do mundo. O umbigo do mundo é o Ceará, que tudo acontece no Ceará, que o resto da política nacional é derivada dos acontecimentos da política cearense. A gente sabe que não é assim. Nós sabemos que não é assim. Muitas vezes a gente vive até do que os outros... das decisões dos outros. O eixo Rio-São Paulo decide e os demais estados cumprem, né? Só que essa matéria ela é interessante. Diferentemente do que eu pensava, Roberto, ela diz que a Gleisi, presidente do PT, vive as turras com o ministro Haddad. Eu achei que não. Eu achei que eles fossem pessoas próximas. E eu não sei se por conta do Guimarães, eu não sei se por conta mesmo do trabalho do Camilo no Senado, como ministro, né? O Camilo não teve trabalho. De coisas, né? A gente pode juntar todos esses fatores que você falou, né? Pronto. Eu não sei se por conta disso, mas a Gleisi hoje mantém um bom relacionamento com o Camilo. E a matéria, ela reforça.
Eu achei que a Glaze fosse da turma que quisesse o Haddad como candidato. Então, o que acontece? O Camilo não é, segundo a matéria, o candidato número 1, caso... que o 1 é o Lula. Caso o Lula, por algum motivo, não vá, como ele mesmo não querer ir, pela idade, enfim... Motivos de saúde, né? Que ele já teve aí, né? Isso. Caso ele não vá ser candidato à reeleição dele, seria o Haddad. Mas para o Haddad ser candidato, inclusive ele já foi candidato, foi quem perdeu para o Bolsonaro, é bom lembrar isso, em 2018, que o Lula não podia, estava preso. É bom a gente lembrar que a economia é o grande cabo eleitoral do Haddad. Se ela tiver ruim, o Haddad não vai para nenhum canto. Se ela tiver boa, ele vai ser candidato. O que pesou, está pesando também a favor do Camilo, Márcio, em relação a toda a situação, é em relação a ele ter conseguido resultados eleitorais importantes, né? Ele nunca ter perdido uma eleição, né, para o PT aqui no estado do Ceará, no sentido eleição que eu digo majoritária no estado ou na capital, né? Ter conseguido eleger um candidato dele aqui na capital cearense, inclusive contra petistas históricos, né? Ele conseguiu colocar para escanteio petistas históricos, mas mesmo assim ele tem esse prestígio, né? Ter sido o único, a liderança do PT que conseguiu eleger um prefeito numa capital, né? Então, a única capital que o PT elegeu prefeito foi Fortaleza, né, Márcio? Então, ele acabou tendo esse mérito, né? E acabou ganhando essa valorização por parte do núcleo do PT. Né? Então, agora, a história ainda é grande, né? Por exemplo, nem dentro do próprio PT, a Glaze ela é unanimidade, por exemplo. Falam-se de mudar, inclusive, exatamente. Fala o Guimarães é um dos favoritos. Guimarães é o candidato dela. É o candidato dela, né? Guimarães é o candidato dela. Então deve ser por isso também. Exatamente, foi o que eu disse. Não sei se por conta da relação com Guimarães, eu comentei anteriormente. Falam, Dinho, o lá de São Paulo? Dinho Silva? Isso, Dinho Silva lá de São Paulo. Que fala que é o candidato que o Lula quer. Ex-prefeito lá de Araraquara, lá de Araraquara, exatamente. Que é o candidato que o Lula quer. Ele que perdeu, né? Não conseguiu eleger o sucessor dele lá em Araraquara. Agora, contra o Camilo, pesa algumas coisas. O Camilo não é um candidato de nível nacional, ele não tem um nome ainda consolidado a nível Brasil, né? E isso é um problema. E tem também outros fatores, Roberto. Sabia que foi feita uma pesquisa agora entre 9 itens do governo? Tipo, você acha que a economia melhorou? Você acha que a saúde... O Camilo é o único dos 9 itens, a área da educação é uma única dos 9 itens que conseguiu o bom ser maior do que o ruim. Os outros 8 quesitos, e foi uma coisa apertada, 37% dos pesquisados acharam que a educação está melhor, porque não sei se você sabe, Roberto, mas esse programa Pé de Meia é o 5º orçamento dos programas sociais do governo. Exato. Né? Exato. Então, 37 e 34 disseram que não, que está ruim. Os outros 8 itens, todos o ruim superou o bom. A verdade... E que a economia atingiu... Ela está dentro desses 8, né? Ela está dentro desses 8 não, que é um dos piores, né? Um dos piores, o que pega ruim pro Haddad, né? Você chegou a mais de 60%, né, Márcio? Chegou a mais de 60%. Essa parte mas nada que, vamos supor, se a economia der um salto, o nome dele melhora. Sim. Se é provável ou não, é outra história. Agora, eu acho que ainda é muito cedo para a gente analisar sobre isso. Eu continuo vendo ainda com muito ceticismo isso. Enquanto isso, o Camilo vai trabalhando, né? Agora, ele iria enfrentar muita coisa aqui. Ele iria enfrentar, tipo, já pensou se a nível nacional explode aquela questão dos banheiros novamente? Né? Mesmo que eles tenham provado que não tinha nada a ver com isso, mas o que vão explorar... da mulher dele, né? A questão da esposa conselheira, né? Então, eu disse aqui, e isso vai ser uma mancha no currículo do Camilo. Pode mais na frente ser cobrado. Né? E a imprensa a nível do Brasil, a imprensa geral, ela é bem diferente da imprensa aqui do estado de Ceará. Aqui é mais fácil o governo mandar e desmandar. Exato. Perfeito. Né? Aqui controla, liga para um canto, liga para outro, ei, segura isso, não solta isso.
A nível nacional, isso é bem mais difícil. Então, tem tudo isso que o Camilo vai enfrentar. Agora, o lado positivo é que o nome dele foi lembrado, que ele já aparece com 6,9%, que é um número considerável, uma pesquisa que incluiu o nome dele, né? Mas ainda tem muita coisa. Não é o primeiro nome, não é o segundo nome, mas é um dos nomes. Perfeito. Pesa contra ele ser um petista relativamente novo, nunca fez parte da cúpula, né? É a primeira vez que está em cargo a nível nacional, sempre foi um político muito regional, né? Que isso não é demérito de ninguém, mas o fato é esse. É os primeiros anos dele em Brasília, os 2 primeiros anos dele em Brasília. Exato. Né? Então, e aqui pode mudar tudo, né? Caso, por exemplo, o Cid seja candidato, pode impor uma derrota ao Camilo. Perfeito. Um aliado, né? Enfim. Né? Exato, é isso mesmo. Ainda tem muita coisa para mudar. A gente vai trazer, ver se a gente fala até no programa de amanhã, Roberto, a questão das federações partidárias e das fusões, que isso tem influência direta na política cearense, né? Porque, por exemplo, a nível nacional, PP e republicanos estão bem encaminhados para serem federação. O União Brasil estava também bem encaminhado. Os últimos acontecimentos afastou um pouco a União Brasil, mas vamos supor que retome essa junção. Aqui no Ceará, como é que vai ser? Perfeito, é isso mesmo. Vai mudar tudo a conjectura em relação a esses partidos, em relação a essas lideranças, né? Então, esses fatores fazem com que a gente saiba que tem várias outras coisas, várias outras nuances que podem mudar o fortalecimento do Camilo, entendeu? Ele pode ter muito mais dizer o seguinte: eu vou cuidar do Ceará que eu ganho muito mais. Ele pode chegar nesse momento, né? A nível Brasil aqui eu vou ser rifado, é melhor eu cuidar lá do Ceará, senão eu perco lá e cá. Enfim, são coisas que só o futuro vai nos mostrar. Agora cabe a gente aqui analisar os fatos e trazer para os senhores e deixar aí a liberdade para todos nós pensarmos, analisarmos da forma que a gente acha que a coisa deve ser, né? Vamos lá, Márcio, vamos mudar o tema, vamos girar aí para o último tema aqui do programa. A gente tem uma posse importante hoje, dia 20 de janeiro. Hoje o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assume pela segunda vez como presidente americano, né? A cerimônia está ocorrendo, porque lá é diferente, né? Existe uma cerimônia pré, né? Desde sexta-feira. Fazem verdadeiros comícios, né? Além do comício, não, tem jantares específicos, tem os vários secretários de Estado, cada um realiza o seu próprio jantar, entendeu? Secretário de Estado, figuras importantes dentro do governo, o Trump também realiza seus encontros, né? Então, é uma verdadeira encontro político antes do evento da posse, né? Antes do evento da posse que vai ocorrer hoje, né, Márcio? Então, está ocorrendo hoje o evento da posse, né, do Donald Trump. O Donald Trump, que antes de assumir já teve uma vitória importante, viu, Márcio, em relação à questão lá de Gaza, né? Apesar de ele não ser presidente ainda, foi os conselheiros dele que fizeram a negociação entre Hamas e Israel para libertar os reféns, viu? Inclusive ontem esteve participando. O cara quando começa cheio de moral, é, Roberto? E também ele pressionou tanto o Israel como pressionou o Hamas, dizendo: ó, se vocês não libertarem até eu assumir, vai virar um inferno o Oriente Médio, assim, né? Aí ele deu aquela ameaça, e quem fez a negociação, inclusive estava ontem lá no comício do Trump, né, no comício central, que foi o Steve Witkoff, que vai ser o cara que vai cuidar dos assuntos de Oriente Médio no governo Trump. Ele que fez a negociação com o governo de Israel e o grupo terrorista Hamas, e conseguiu fechar o acordo de libertação dos reféns. E ontem a gente teve, mas também, cena muito emocionante, né? Da primeira libertação das 3 primeiras reféns que foram libertadas, né? Então, a Israel liberou 90, né? 90 terroristas, né? Não, 90, não sei se todos são do Hamas. Estavam presos, né? Como isso, né? Estavam presos lá na Palestina. Da mesma forma também que tinha pessoas
que não eram militares. Esses 3 foram 3 mulheres, né? Que foram Não, liberadas, né? os reféns, a maioria são da época do ataque do 8 de outubro. São todos né? terroristas, então, ninguém... eu, pelo menos, não sei. Os reféns são lá do evento ainda, são daquele dia lá, daquele dia fatídico, dia do 8 de outubro, que houve aquele massacre, né? Por parte do Hamas, e aí foram pegos reféns. E aí, como você diz, né? O governo já lança isso aí, e ontem no discurso dele ele destacou que quer acabar com a guerra na Ucrânia e Rússia, é outra guerra que ele disse que vai trabalhar para acabar brevemente, e evitar um possível conflito mundial, né? Olha, Roberto, ontem o Trump emitiu ele disse que vai... Emitir hoje, né, no caso. No primeiro dia, no caso ele falou ontem. Ele falou ontem, mas vai fazer isso hoje, assim que assumir de fato e de direito, mais de 100 ordens. Ordens executivas. Né? Isso. E algumas, né, que foram citadas, que deve ter muita coisa interna e tal, claro. Mas tem coisas que chamam muito a nossa atenção. Sabe qual é uma? A questão da imigração. Para mim chama muita atenção. Por quê? Meu amigo, a quantidade de imigrantes ilegais nos Estados Unidos... É muita coisa. É muito grande. É uma grande força trabalhadora dos trabalhos mais braçais dos Estados Unidos. Eu quero ver quando o Trump começar a expulsar esse povo. Primeiro que eu acho que um governo só nenhum consegue resolver esse problema. Até pela quantidade de pessoas. Exato. Tem nem avião para caber esse povo todo, para mandar ele lá para cá. Brasil e os demais países que têm imigrantes ilegais. México, né? Principalmente o México. Né? Não tem nem avião. Mau número. Pode botar, saindo tantos aviões por dia, não expulsa, não coloca todo mundo para fora. E também, quer o Trump queira, quer o Trump não queira, tem uma força muito grande, de quantidade mesmo, de trabalhadores na construção civil, em casas, trabalhadores mais braçais, são desses imigrantes ilegais. Né? Eu acho que isso aí é mais retórica. Que ele vai fazer alguma coisa, que ele vai expulsar, né? Isso ele vai. Agora, que vai resolver isso, eu creio que é mais retórica de campanha. Eu acho que ele vai expulsar ali uma parte, tudo, ele né? está falando, Márcio, inclusive ele falou no discurso, que pessoas presas, que são imigrantes ilegais, ele quer deportar para os estados, para os países originários, né? Por exemplo, latinos e outros mais que estejam presos, ele diz que é a prioridade número 1, e também dar um fortalecimento na evitada de entrada também, além da expulsão que você falou aí, que eu também acho, é muito difícil você expulsar, por exemplo, falam-se de mais de 10 milhões de imigrantes ilegais nos Estados Unidos, então não tem como. Eu já vi números bem maiores. Não, até de 20. Já vi números bem maiores. Fala-se até de 20 milhões, entendeu? Já se fala de 20 e agora não é um número preciso, né? Esse número não é preciso. Ele promete 4 anos... Até porque são ilegais, tem uma previsão, né? Isso, é a previsão. Ele promete 4 anos tirar pelo menos 1 milhão, né? Diz ele na proposta de campanha. Mas ele disse que vai focar primeiro nessas pessoas que estão presas, que são imigrantes ilegais, que eles já identificaram, né? Cometeram crimes, e também evitar a imigração maior, principalmente dessas pessoas que são consideradas... Que acabam se envolvendo, né? Acabam se envolvendo nessas partes. E tem muito assunto também que eu acho muito polêmico dele, como a questão da Groenlândia, que ele quer tomar, né? E agora tem dono, né? A questão do Panamá, tem muitas coisas sensíveis. Agora, que vai ser uma mudança em muita coisa, isso aí vai ser, e com reflexos em muitos países, principalmente esse embate econômico que ele já declara com a China, né? Exato. Um embate econômico. Ele promete, inclusive, visitar a China agora. Diz que em breve. Agora, vamos aguardar, né? Muita coisa o tempo vai dizer. Se muita coisa é só bravata ou muita coisa não. Roberto, fim de papo. Queria agradecer, Márcio, todos que nos acompanham aqui na TV Capital, sempre agradecendo esse espaço muito importante. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser.